Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje, com o capítulo 29 de Gênesis, vamos falar sobre Jacó encontra-se com Raquel. Lembra? Contamos a história de Abraão, de Isaac, Rebeca, Jacó, filho de Isaac, que pegou a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú, irmão gêmeo. Então já percorremos aí muito conhecimento sobre essa base dos fundadores, dos patriarcas da fé e da palavra que nos alcançou. E vamos falar sobre os filhos de Jacó. Então, esse tópico de filhos de Jacó vai ser apenas introduzido no capítulo 29, mas vamos continuar no capítulo 30 ainda. Então, temos aí 35 versículos pela frente para concluirmos esse capítulo 29. E aí, o estudo 1189 tem feito diferença na sua vida, no seu processo de estudo, no seu processo de reflexão? O meu desejo e a minha oração é que sim, que façam diferença e que não fiquem retidos em você, porque saber e não colocar em prática é a mesmíssima coisa que não saber. Então, que você coloque em prática tudo aquilo que o Espírito Santo tem te orientado, tem te revelado, tem te instruído, porque eu estou procurando com todas as minhas forças, toda vez que sou confrontado pela palavra, a colocá-la em prática. Vamos orar. Pai, é muito difícil para as nossas limitações lidarmos com todas as questões que nos cercam, mas é possível, porque a Tua palavra diz que nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu e o Senhor habita em nós. E é nessa certeza, é nessa fé, nessa esperança que nós prosseguimos, certos de que o Senhor há de nos prover naquilo que estamos sendo falhos. Então, que nesse momento a Tua palavra fale aos nossos corações, nos alimente e se torne em vida através de nossos pensamentos, atitudes, através da nossa forma de viver. Em nome de Jesus, amém. A palavra se torna vida quando ela é colocada em prática através de você. Vamos lá. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Lembre-se que no capítulo anterior, Esaú estava tramando a morte de Jacó porque ele roubou a bênção da primogenitura ou primogenitude do seu irmão. E aí ele teve que ir embora. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem o sol, ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Aqui eu acredito que tenha sido aquele choro de alívio, porque ele encontrou a família da mãe dele, que foi orientado por ela: vai, procura lá minha família, meu irmão, e fica lá com eles. E assim ele o fez. Então eu acredito muito que esse choro de achar alguém que poderia lhe socorrer, lhe ser
alívio, auxílio naquele momento de desespero, de dúvida, de medo. Então, que você possa ser esse socorro para aqueles que estão ao seu redor. Porque quando nós nos tornamos socorro para aqueles que precisam, o Senhor nos socorre. É a melhor forma de sermos socorridos pelo Pai. Quando nós estamos à disposição do Pai para socorrer aqueles que Ele nos enviar. Que o Senhor possa contar com o seu socorro para todos aqueles que estão ao seu redor. Continuando. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. É interessante porque, não sei se você já passou por um período aí na sua vida que houve esse ciclo de 7 anos, mas eu estou finalizando um ciclo que começou em 2019 de algumas coisas que eu dei início na minha vida, e 5 anos se passaram. Vão se concluir agora 5 anos em julho de muitas coisas que o Senhor permitiu que acontecessem na minha vida. E é muito tempo. 7 anos, então, um pouco mais de tempo. Mas quando estamos seguindo para um lugar melhor, se torna mais leve, mais possível. E quando eu olho para trás e vejo tudo que o Senhor me deu nos últimos 5 anos e tudo que Ele fez em mim, nas mudanças que realizou na minha mente, no meu coração e ao meu redor, eu sou muito grato. E aí, os anos se passam com mais leveza. É isso que eu acredito, de novo, que ele tenha sentido quando ele falou que esses 7 anos pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia, a mais velha, a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Ao menos ele não teve que esperar mais 7 anos. Ele já teve ali a alegria de poder consumar esse casamento, esse relacionamento, mas foi necessário mais 7 anos de trabalho aí nessa negociação. Eu acredito que Labão agiu de esperteza. Por quê? Porque lá atrás, Jacó deixou claras as intenções que ele queria Raquel, não Lia. E Labão aceitou. Mas como que os costumes mudaram ao longo desses últimos 7 anos? Ele com certeza viu que o trabalho realizado por Jacó era um trabalho excelente e ele não queria perder essa mão de obra tão cara, tão valorizada. Continuando. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente o meu marido me amará. E engravidou de novo, e quando deu à luz, outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo, engravidou, e quando deu à luz, mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Então aqui foram 4 filhos que Lia teve. Então Ru, nós já falamos, Simeão, tivemos também Levi e por último Judá.
Então foram 4 filhos que Lia teve seguidos, parecem que foram seguidos, assim, não teve intervalo. E é triste porque ela estava querendo apenas a atenção de Jacó. E o Senhor lhe concedeu filhos para que ela se sentisse melhor e gerasse talvez nela a esperança de ser amada por Jacó, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Jacó era claramente apaixonado por Raquel. E aqui a gente já vê que existe um sentimento que Lia nutria que não é legal na criação de filhos. E a consequência dessa rixa, vamos dizer assim, ou desse desprezo de Jacó por Lia, vai gerar o quê? Ódio no coração desses meninos, preferências, e algumas coisas vão acontecer nessa história, mas você sabe, talvez você conheça a história de José. Em breve nós chegaremos nessa história, mas tudo começou aqui. E você não permita que sentimentos que degradam façam parte do seu coração. Porque todas as vezes que você abre a porta do seu coração por um sentimento degradante, isso não consome apenas você, mas consome toda a sua geração. E gera prejuízo, gera tristeza, gera perda. Que você não permita que a sua necessidade de aprovação fale mais alto do que o amor que o Senhor tem por você. Porque ela poderia muito bem se sentir amada pelo Senhor e alegre por dar 4 filhos homens, que tinham um peso enorme nessa época, ter filhos homens, porque dariam continuidade ao nome de Jacó e à família, e seria algo que poderia marcar e trazer alegria para ela, estar contente com esse fato. Mas ela queria mais, e infelizmente, às vezes, esse mais não acontece. Que você busque ao Senhor nos momentos em que aquilo que você deseja não acontecer, para que você seja saciado pela presença dele. Que essa reflexão, as reflexões ao longo desse capítulo possam fazer efeito na sua vida, te abençoar e te acrescentar. E o que eu desejo é que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, te vejo amanhã 12:00 aqui no canal.